nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. A Alesc segue atenta e... Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Eu farei uma pequena inversão de pauta em alguns dos projetos. Primeiramente, vamos discutir e votar o projeto de lei 164/2023, de autoria do Governo do Estado, que tramitou em regime de urgência, que autoriza o Poder Executivo a prestar contrapartida à garantia oferecida pela União em operação de crédito externo a ser celebrada entre a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e estabelece outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 291/2023, autoria Governo do Estado, regulamenta as transferências especiais voluntárias, de que trata o parágrafo 3º do artigo 123 da Constituição do Estado, aos municípios do Estado, com emendas modificativas e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Assuntos Municipais. Em discussão. Para discutir, com a palavra, o deputado Massoco. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados e deputadas aqui presentes, a importância que tem esse projeto para todos os catarinenses, para todos os prefeitos, uma vez que esse projeto trata-se da liberação dos convênios de recursos de forma segura, transparente, mas, acima de tudo, com segurança jurídica. Os convênios teriam um problema para ser liberados aos municípios. Há um sofrimento muito grande dos prefeitos, da sociedade, obras que foram prometidas e que, de certa forma, acarretou em uma carga de pesadelos aos municípios, trazendo inúmeros prejuízos para as empresas, prejuízos para as prefeituras, para os prefeitos, para a população. Então, esse projeto é para regulamentar, dar autorização ao governo do Estado de Santa Catarina, que possa realizar os pagamentos, uma vez que o governador visitou os 295 municípios, ouvindo os prefeitos, discutindo com os prefeitos e escolhendo as prioridades que cada prefeito, assim, estabeleceu em reunião com o governador Jorginho Melo. Então, esse projeto, sendo aprovado, e aqui eu quero pedir aprovação, ele dá fim ao sofrimento de todos os catarinenses, de todos os prefeitos, e o governador, então, com parecer jurídico, com segurança jurídica, executando os devidos pagamentos. Peço o voto de todos para que realmente seja aprovado aqui e o governador já sancione e possa estar realizando os devidos pagamentos aos municípios. Muito obrigado, presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, os nobres colegas, quem nos assiste aqui e também nos canais respectivos. O TEF, Transferência Especial Voluntária do governo Jorginho Melo, que encaminhou essa casa. Quero agradecer aos nobres deputados pela celeridade, pela rapidez, que passou pelas 3 comissões, para que a gente possa trazer um alento, trazer um retorno para muitos empresários que concluíram as obras e não receberam ainda, para os prefeitos, que muitas vezes a empreiteira abandonou e ele teve de colocar recurso próprio para poder dar continuidade aos projetos, às ruas, os CRAS, enfim, toda a obra pública necessária para a comunidade. Então, um projeto em parceria com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, para que a gente possa ter garantia, legalidade, e aí trazer realmente rapidez, celeridade e compromisso com o cidadão, com os 295 municípios catarinenses. E é muito importante, após a ida do governador em cada micro-região,
nós ainda estamos esperando o pagamento, porque a burocracia é tremenda, a burocracia trava, e você vai numa prefeitura, quando que vai ser liberado o recurso? Daí você entra em contato com o Cleverson, nós estamos rompendo a burocracia, e aí parabéns, quero cumprimentar o deputado colega, e agora secretário de Estado, Sorato, da Casa Civil, que esteve presente aqui conosco, cumprimentar também o Massoco, que fez parte, o líder do governo, e nos ajudou também a dirimir dúvidas importantes. Então, um projeto que de fato merece o nosso respaldo, merece o nosso voto, e merece ser enaltecido aqui na casa. Obrigado, presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Jessé Lopes. Pela ordem, presidente. Só para registrar a presença do nosso amigo Dalsóquio e também do Renan Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, do melhor presidente que esse Brasil já foi governado e que também não tem nenhum processo de corrupção. Obrigado, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Com a palavra o deputado Emerson Stein. Senhor presidente, primeiro parabéns ao governo do Estado por mandar esse projeto de lei para auxiliar os municípios que precisam tanto. Parabéns a essa casa, parabéns ao presidente Mauro Nadal, em conjunto com demais deputados e líderes, conseguindo fazer com que esse projeto realmente vá ter validade, vá auxiliar os municípios de Santa Catarina para agilizar mais ainda os processos. Mas eu quero fazer um pedido, não sei se cabe aqui, mas acho que é importante. Eu acho que na votação tem que abrir a tela para ver os deputados que estão presentes, votando, dando esse voto de importância, porque muitas vezes, não sei se algum deputado que não está aqui tem justificativa para não estar, mas quem está aqui votando, que apareça o voto para saber realmente quem votou. Porque tem projetos importantes que às vezes se vota e diz que votou e nem estava aqui e nem tem justificativa. Mas só para mim, não sei se eu acho que é importante isso, saber, porque quem está aqui e não se justificou que não vai votar, a gente tem que saber. Obrigado, presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu quero apenas parabenizar esta casa por fazer esta ponte aí com o governo do Estado, também o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, um projeto construído de autoria do governador Jorginho, mas construído a muitas mãos para que conseguíssemos chegar a um consenso. E na reunião de ontem eu fui um dos defensores de que o prefeito que fez uma boa gestão e conseguiu fazer sacrifícios para tirar recursos do município e complementar as obras que não receberam os repasses desde dezembro do ano passado, para que eles não fossem penalizados, mas para que eles pudessem ter o direito ao ressarcimento. E houve a sensibilidade do governador, do secretário Sorato, então eu creio que é um grande avanço, é algo justo, estamos premiando o mérito, aquele prefeito que não deixou a obra parar e que fez todo o esforço, mas que abriu mão de recursos de outros setores do seu município para que não tivéssemos um problema de continuidade. E também, uma coisa que falei muito veementemente ontem, na reunião das lideranças, e repeti hoje aqui, é a questão de que se a obra começou e houve contingência, houve chuva, houve problema com a empresa, o prefeito não deixou o dinheiro parado na conta, mas ele teve, no mínimo, a prudência, a responsabilidade de deixar uma aplicação financeira para que esse dinheiro, no mínimo, rendesse os juros, a correção. No nosso país hoje, a taxa de juros 13,25%, é impossível deixar o dinheiro parado, porque ele vai defasando. E esse dinheiro, então, o prefeito que teve essa boa gestão, essa responsabilidade, não precisará ser devolvido ao Estado, mas ficará no próprio município para investir em áreas afins do objeto para o qual o recurso foi especificado. Então, eu creio que houve a sensibilidade do governador e, com esse projeto aprovado aqui, nós vamos fazer com que essas obras andem, mais de 700 projetos já pré-aprovados, 900 milhões de investimento. Eu creio que é um momento muito importante para o Estado de Santa Catarina, essa coesão que houve do Legislativo, Executivo, Tribunal de Contas também, Tribunal de Justiça. Santa Catarina ganha com isso. Parabéns, muito obrigado. A palavra o deputado Maurício Kudilarki. Obrigado, presidente. Queria saudar aqui o vereador Cleve, o vereador Valdir Venâncio, a assessoria da Câmara de Campo Herê. Levem o nosso abraço, amigo Roque Melo. Então, obrigado pela presença. Também o Anildo Nascimento e a Andréia Meis.
vereadores do município de Correia Pinto. Quanto ao projeto, é um grande avanço. Projeto que vai estar no portal da transparência, que o cidadão pode acompanhar e que o governo do Estado, governador Jorginho, construiu junto com a Assembleia Legislativa, numa harmonia. Parabenizar aí aos presidentes, aos deputados que compõem as comissões, pelo esforço feito em prol do cidadão catarinense. O governo começou, mutirão de cirurgia, foi verificando os principais problemas, infraestrutura, energia elétrica, rede trifásica, enfim, tantos avanços já nesses poucos meses, e amanhã, inclusive, com o lançamento do programa Estrada Boa, que vai atender lá, Campo Herê, perguntando da SCC 305, Campo Herê, São Lourenço do Oeste, a 477, Canoinhas, Major Vieira, a Papanduva, até a 116, a 283 no Oeste, e tantas obras importantes. Então, vejo que é um momento de união de trabalho por Santa Catarina. Parabéns à equipe de governo, ao Sorato e a toda a equipe, e os deputados que estão construindo esse novo momento do nosso Estado. Obrigado, presidente. Para discutir a matéria com a palavra, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesse momento aqui cabe uma reflexão, senhor presidente. Desde o início, quando foi, vamos dizer assim, dado um carimbo, um nome para essa ideia de transferir recursos mais rapidamente para os municípios, foi reduzir a burocracia o máximo possível e o tempo para que esse recurso chegasse nas instituições, mas, acima de tudo, nas prefeituras. E isso foi conseguido. Foi conseguido e por razões legais, razões também da justiça eleitoral, impedido de que fosse continuado. Pois bem, depois desse temor, dessa dificuldade toda que teve, nós temos aqui que refletir que foi aqui no Parlamento que foi dada a primeira ideia. E nós temos que parabenizar todos os deputados que aprovaram essa maneira de se fazer a transferência para os municípios mais rapidamente possível. Por quê? Quando se pensa em emenda para determinada situação, a gente não sabe quando vai chegar a emenda. Mas a transferência voluntária aos municípios, a gente tem uma esperança muito grande que ela chegue de uma maneira célere, de uma maneira transparente, de uma maneira que o prefeito, quando ele recebe o recurso, ele sabe que aquilo realmente está contemporâneo com o preço das situações. Então, esse temor que todos nós tivemos quando indicamos várias obras, de dizer que antes era frio e agora vai ser esquentado, me parece que no bojo do projeto não existe nenhum tipo de dificuldade, a não ser coisas ilícitas. Mas todo o processo dos vários processos já que continuam, das várias obras, vários empregos de recurso público do Estado para os municípios, pensamos que não vão, ou que não vai haver nenhum tipo de questionamento da parte anterior. Então, a gente parabeniza o governo do Estado, nós vamos votar a favor, mas fica aqui, né, a minha ressalva de que essa ideia de fazer a coisa mais rápida veio aqui do Parlamento. Era isso, senhor presidente. Para discutir a matéria com a palavra, o deputado Zilli. Boa tarde, senhor presidente. Rapidamente, porque todo mundo já falou desse assunto, e eu acho que hoje é um dia que a gente se sente aliviado da maneira como foi construído aqui para essa casa. Quero parabenizar o esforço que o senhor fez, juntamente com todo o pessoal da Assembleia,
os deputados, a mesa, os líderes dos partidos, em nome do Fabiano, dessa casa, e do doutor André, agradecer o apoio que eles deram para a gente poder entender e acelerar a redação do texto, agradecer ao Sorato, que esteve hoje aqui, o Cleverson da Fazenda, o Gustavo, que a gente está sempre ligando lá na Casa Civil e nos atende, e dizer que isso que o deputado Caro Preso falou é verdade. A gente defendeu isso na audiência pública, que aquilo que foi votado na emenda da Constituição, a emenda constitucional 81, de 1º de agosto de 2021, que alterou o artigo 123 da Constituição, foi obra aqui do Parlamento, né, deputado? E isso, parabéns a todos, e agora vamos torcer que os prefeitos consigam resolver seus problemas nos municípios e que todo mundo saia ganhando com isso. Parabéns a todos. Obrigado. Com a palavra, deputado Júlio Garcia. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu queria destacar brevemente aqui o protagonismo da Assembleia Legislativa. 3 projetos importantes aportaram nesta casa neste ano. O da reforma administrativa, com a contribuição indelével, expressiva da Assembleia Legislativa, reconhecendo a vitória do governador Jorginho Melo e dando a ele as condições de governar da forma como ele entendeu devesse ser a estrutura de governo. Depois tivemos o projeto da universidade gratuita. O protagonismo da Assembleia, novamente, foi fundamental para fazer as modificações necessárias e, mais do que as modificações, as negociações, no melhor sentido da palavra, para que chegássemos ao entendimento e votássemos um projeto que pudesse ser conciliador e atender os interesses de todas aquelas instituições envolvidas e, de modo especial, para atender o interesse do estudante. Novamente, hoje, e me obrigo a dar esse testemunho, o protagonismo da Assembleia foi fundamental. E quero aqui louvar a figura do nosso presidente, Mauro de Nadal, que, em momento adequado, reuniu na presidência, presidente da CCJ, presidente da Comissão de Finanças, representação do Tribunal de Contas do Estado e também do Governo do Estado através da Casa Civil e da Secretaria da Fazenda, para dizer, alto e bom tom, que os prefeitos não aguentavam mais a situação que nós estávamos vivendo e que precisaríamos encontrar uma solução. E foi a partir daí que se construiu um debate em elevado nível e que chegou ao entendimento que culminou com o projeto que nós vamos votar nesse momento. Esse é o papel da Assembleia Legislativa, representar. E essa representação que nós estamos fazendo hoje, ela atende a todos os prefeitos do Estado de Santa Catarina, mas mais do que isso, atende cada munícipe, em cada município que tem um contrato pactuado, não com o governador fulano de tal, um contrato pactuado com o Estado. Essa é que é a verdade. Parabéns, presidente Mauro, pela condução. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Deputado Volney Weber. Em regime de votação, na sequência, abro a palavra para Vossa Excelência. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, que discordem se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para justificação de voto, com a palavra, deputado Volney Weber. Então, quero primeiramente aqui dizer da importância desse projeto. Projeto esse começou, inclusive, na legislatura anterior, uma vez que aprovado, e foi um grande passo dado naquele momento, porém, isso causou ainda uma insegurança aos prefeitos, ao governo, e que, naquele momento, não foi feita a regulamentação. E esse projeto, que agora aqui aprovado, ele traz a regulamentação, dando a oportunidade de o prefeito ter a cartilha, ter a regra na mão, de saber de que forma utilizar, de uma forma simplificada, fazendo com que as coisas possam acontecer de forma mais rápida. Porque é lá no município, através de uma transferência especial, simplificada, que as coisas vão acontecer com mais celeridade.
é lá no bairro, é lá na comunidade que a vida acontece. É lá que precisa acontecer as ações e mudar a vida das pessoas para melhor. Então, essa casa, no dia de hoje, ela fez uma virada de chave, simplificando, dando segurança jurídica, tanto ao prefeito, quanto ao governo, aos secretários, e aqui eu quero parabenizar pela evolução desse projeto, que vem a melhorar as transferências de recursos para os municípios. Quem já esteve prefeito sabe da importância disso, e quem está prefeito hoje sabe da necessidade desse projeto, porque isso faz com que ele consiga atuar de forma mais efetiva, trazendo mais ações às pessoas. Então, eu tenho dito que dá parabenização, primeiramente, ao presidente Mauro pela condução desse processo aqui, Mauro, sempre muito diálogo, aos presidentes das comissões, de forma conjunta, discutiram, debateram, aos líderes de bancada que discutiram e tiveram entendimento para fazer com que tivesse celeridade e tirar os prefeitos, os municípios do afogadilho, e também ao próprio governador pela sensibilidade de fazer o encaminhamento junto com essa casa de um projeto que venha atender a todos os catarinenses. Também, da mesma forma, a sua equipe, os secretários, principalmente o Stênio Sorato, secretário da Casa Civil, mas também o secretário Cleverson da Fazenda, que sempre também esteve muito presente e prestativo quanto a essa decisão. Então, parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns aos catarinenses e principalmente aos nossos prefeitos que tanto têm reivindicado e que nesse momento essa regulamentação ela acontece. Fico muito feliz de fazer parte da história de Santa Catarina, estando aqui como deputado e participar desse momento da virada de chave, fazendo com que o nosso Estado, através da simplificação, da desburocratização, nós tenhamos uma celeridade do Estado sempre cada vez mais forte. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, nobres deputados, em nome da bancada do Partido Liberal, partido do governador do Estado, deputados que me antecederam, falaram bastante, eu vou me utilizar da fala deles, o reconhecimento da parte do governo, mas em nome da bancada do Partido Liberal, do partido do governador do Estado, eu quero externar os meus agradecimentos à Assembleia Legislativa como um todo, a todos os deputados. Sou testemunha viva de todos os momentos. Na terça-feira, quando o senhor convocou a reunião das lideranças, para que a gente tratasse dessa regulamentação tão importante para o Estado de Santa Catarina, a celeridade com que isso foi tratado, o comprometimento dos presidentes das comissões, temas dessa matéria, das inovações trazidas, como, por exemplo, da sobra dos recursos provenientes, dos valores, das aplicações desses recursos, quando das contas específicas nos municípios, trazendo mais uma inovação, e aqui o senhor tem participação direta nisso, senhor presidente, mais uma inovação de outro problema que era criado pela legislação existente. Então, está de parabéns esse parlamento, estão de parabéns as comissões, está de parabéns os deputados. Eu acho que, como foi dito anteriormente, aqui é uma data a se comemorar, é uma grande contribuição com o Estado de Santa Catarina, e em nome da minha bancada, eu faço esse aplauso em nome do senhor, mas em nome do senhor a todos que participaram dessa construção. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Cadorim. Reforçando a fala dos nobres colegas e sendo testemunha ocular e participando da reunião de líderes que determinou o formato final desse projeto, pude perceber o cuidado, item a item, artigo por artigo, palavra por palavra, para que o entendimento fosse o mais claro possível, o mais desburocratizado possível, culminando com um novo formato que permite de forma mais fácil desse dinheiro retornar para os municípios de onde efetivamente ele saiu, não é? Permitindo que obras paradas retomem e finalmente se encerrem, beneficiando os catarinenses lá na ponta, que já estavam agoniados com a questão da falta de recurso, com a obra parada na frente da sua casa, buraco, ponte que não termina,
E é nesse formato de desburocratizar, de tornar mais fácil o acesso à população de todos os recursos que o próprio governo tem à disposição, que nós estaremos sempre aqui trabalhando em benefício do catarinense. Parabéns a todos os líderes, parabéns ao presidente, parabéns ao governo também por essa ação que agora se concretiza e beneficia não só esta ação dos recursos que estavam para ser repassados, mas também as próximas que venham a acontecer. Obrigado. Com a palavra o deputado Massoco. Minha fala em nome do governo é de agradecimento. Muito obrigado, presidente Mauro, pela celeridade, pela forma que tem conduzido, não só esse projeto, como todos os demais projetos. Também quero agradecer em muito as 3 comissões, a Comissão de Assuntos Municipais, a CCJ e a Comissão de Finanças, que reuniram suas comissões, que deram celeridade. Agradecer muito todos os deputados pela compreensão do voto, de dar realmente esse direito para sair do sofrimento a todos os cidadãos catarinenses. Agradecer ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça, que essa lei foi feita de uma forma conjunta e assim não tenho dúvida que será uma lei que tem sustentação jurídica, tanto para o Estado bem como para os municípios. Então, a minha fala é de agradecimento pelo que a Assembleia está fazendo e para essa proximidade entre os poderes, que isso é importante. Um governo, para ser um bom governo, ele precisa da Assembleia e a Assembleia precisa do Executivo. Esse caminhar juntos, eu não tenho dúvida que quem vai ganhar com tudo isso é a sociedade catarinense. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Queria inicialmente também enaltecer a importância do parlamento catarinense, que sempre e tem feito isso nessa legislatura, de protagonizar e de conduzir questões centrais, especialmente questões centrais do governo. Quero parabenizar a sua liderança nesse processo, a liderança também das comissões que conduziram a reunião conjunta nesta manhã, e quero reforçar aqui uma fala que eu fiz na reunião conjunta das comissões, que é a nossa tarefa de preservar os princípios da administração pública e da gestão pública, nesse processo, especialmente nas transferências diretas e especialmente naquilo que é a grande agonia dos prefeitos e vereadores lá das nossas cidades, né? Que é garantir os princípios da transparência, da economicidade e principalmente da impessoalidade no processo das escolhas e das decisões sobre as transferências e os contratos e convênios com os municípios, né? É importante que isso aconteça, independente da sigla partidária do prefeito, independente das posições que os prefeitos têm no município, mas que o recurso do governo do Estado chegue realmente em todos os municípios catarinenses para aquelas pequenas obras, às vezes singelas, mas que fazem toda a diferença para o município. Então, quero também aqui declarar o meu voto favorável dentro desses princípios. Obrigado. Nós temos aqui 2 vetos e temos também uma proposta de emenda à Constituição. Consulto os senhores deputados se a gente pode fazer a discussão em conjunta dos 2 vetos. Em discussão, veto número 22/2023, autoria Governo do Estado, veto parcial ao projeto de lei complementar 29 de 2022, que altera a lei complementar número 202 de 2000, que institui a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências para o fim de adequar dispositivos relativos ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela rejeição do veto. E discussão do veto 24/2023, autor Governo do Estado, veto total ao projeto de lei complementar 32/2022, que dispõe sobre a organização e funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Em discussão, os 2 vetos. Com a palavra, o deputado Massoco. Senhor presidente, demais deputados, foi uma recomendação da PGE para que o governo do Estado estabelecesse esse veto, mas em respeito à comissão, à CCJ, que relatou pela rejeição do veto, eu aqui libero também a bancada, como o líder da nossa bancada vai falar posteriormente, e
até pela valorização e o respeito desse plenário e dos parlamentares. E porque cada poder possa legislar, ter a sua prerrogativa e tomar as suas decisões e de empreender o seu melhor trabalho. Voto pela rejeição do veto. Com a palavra o deputado Júlio Garcia. Senhor presidente, apenas para me manifestar em relação aos vetos e dizer que houve, de parte da Procuradoria-Geral do Estado, um equívoco na manifestação ao senhor governador. O ex-governador foi induzido a erro quando opôs veto a esses projetos. São projetos de origem do Tribunal de Contas e, só para exemplificar, para ficar bem claro, transparente, seria a mesma coisa do que o governo dizer que a Assembleia Legislativa não pode ter a sua Procuradoria. Portanto, é imprescindível, é necessário, é indispensável que essa Assembleia derrube esse veto, até em homenagem à situação, ao Tribunal de Contas, né, que criou a sua Procuradoria, né, a exemplo do que nós temos aqui na Assembleia e a exemplo do que outros órgãos também têm a sua Procuradoria. Então, acho que derrubar o veto é o que se faz necessário nesse momento. Com a palavra o deputado Carlos Humberto, líder do PL. Senhor presidente, pedir à nossa bancada que vote pela derrubada do veto. Nós conversamos com o governo nessa manhã. Como disse aqui o nobre deputado que me antecedeu, a PGR teve um entendimento, não é o nosso entendimento. Existe um diálogo do governo com essa Assembleia, com o Tribunal, e o Partido Liberal, a gente encaminha a votação pela derrubada do veto. Em votação, mensagem de veto 22/2023. Peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota 1 mantém o veto, quem vota 2 derruba o veto. Ou seja, sim mantém o veto, 2 derruba o veto. Não derruba o veto. Sim mantém o veto. Não derruba o veto. Consulto os senhores deputados se todos exercerem seu direito de voto, e a deputada também. Confirmou teu voto aqui, deputado. Está confirmado. Cerrada a votação, colho o resultado. 20 votos não, nenhuma abstenção, nenhum sim. 29, está derrubado o veto. Em votação, mensagem de veto 24/2023. Peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim mantém o veto, quem vota não derruba o veto.
Encerrada a votação, colho o resultado. 29 votos não, nenhum voto sim, nenhuma abstenção. Está derrubado o veto. Discussão e votação em turno único da proposta de emenda à Constituição, PEC 4/2023, de autoria do deputado Altair Silva e outros. Altera o parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição do Estado de Santa Catarina para dispor sobre a convocação de suplente de deputado, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Massoco. Obrigado, presidente. Parabenizar aqui o deputado Altair, que é o propositor desse projeto, da importância, e que dá liberdade para o parlamentar, assim que conceder sua licença de 1 mês, 2 meses, 3 meses, então só para realmente engrandecer mais e cumprimentar e parabenizar o deputado pela autoria do projeto, o deputado Altair Silva. Voto sim. Peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, aprova. Quem vota não, rejeita. Encerrada a votação, colho o resultado. 29 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h47. Está encerrada a presente sessão. É o tempo que a gente leva para atualizar o sistema e abrir a nova sessão.
Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição PEC 4/2023, de autoria do deputado Altair Silva e outros. Altera o parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição do Estado de Santa Catarina para dispor sobre a convocação de suplentes de deputado, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e votação favorável em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto. Consulto os senhores deputados se todos exerceram o seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado. 25 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada em segundo turno. Votação da redação final do... Votação da redação final do projeto de lei 164/2023, autoria Governo do Estado, autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à garantia oferecida pela União em operação de crédito externo a ser celebrada entre a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, BADESC, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e estabelece outras providências. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Em votação, redação final do projeto de lei 291/2023, autor Governo do Estado, regulamenta as transferências especiais voluntárias de que trata o parágrafo 3º do artigo 123 da Constituição do Estado aos municípios do Estado. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, mas antes de ouvir o primeiro orador, deputado Fabiano da Luz, ouço o deputado doutor Vicente Caro Preso. Só para constar, pela ordem, senhor presidente, a presença do vereador, os dois vereadores de Guaramirim, Tiago e Tomzak, que nos abrilhantam com as presenças dele. Parabéns aí pela luta por recursos por Guaramirim. Ainda nas explicações pessoais, com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente Maurício Skudlark, meus colegas deputados, deputadas, a quem nos acompanha, eu quero cumprimentar a todos. Nós estamos, mais uma vez, vivendo uma situação muito delicada com relação ao setor leiteiro catarinense. Brasileiro, mas principalmente o catarinense. Primeiro, porque nós vivemos uma época que é rotineira, digamos assim, no período da entre-safra, uma certa queda no preço do leite, a dificuldade dos produtores, que no inverno também dificulta o pasto, apela mais para a ração, torna o custo da produção mais alto, e, ao mesmo tempo, é justamente quando cai o preço para o produtor. Eu fiz algumas tabelas apenas para exemplificar um pouco, até porque o
80% da produção leiteira de Santa Catarina vem do nosso oeste do estado, que é onde os produtores hoje estão mais sofrendo. Então, para exemplificar um pouco a questão, a que nível está a crise do leite hoje em Santa Catarina, se nós pegarmos e ver na tabela, no ano passado, nós tínhamos o preço médio do litro de leite nessa época girava em torno de R$ 3,04. Hoje está se trabalhando um valor médio do leite em Santa Catarina, R$ 2,50. E um dos fatores é também a importação do leite da Argentina e do Uruguai, que aumentou 180% do ano passado para esse ano, chegando a 137,9 por milhão de quilos de leite. Isso mostra o gráfico quanto aumentou de junho do ano passado para esse ano. E aí, se nós pegar o histórico da raiz do problema, nós vamos começar, eu era prefeito lá naquela época, no meu município, Pinhalzinho, nós já tínhamos audiências públicas para discutir a crise do leite em Santa Catarina. Mas começou lá, em 2015, quando o presidente da República assinou uma medida provisória que possibilitou a reidratação do leite em pó, que é muito mais barato. Isso faz com que empresas importem o leite em pó e este leite na indústria volta a ser transformado e vira o leite UHT e vira outros derivados de leite. Depois, em 2019, o ministro Paulo Guedes tirou a taxa antidumping, que tem por objetivo proteger os produtores nacionais, que é quando um leite entra abaixo do valor do mercado nacional, cria-se uma taxa para equilibrar e evitar a grande entrada desse leite. Quando tirou a taxa antidumping, isso praticamente foi uma prática muito desleal para com todos os nossos produtores. Seguindo com o problema, no ano passado, mais uma vez, o presidente da República, na resolução 353 do Ministério da Economia, vejam que foi no mesmo período, 2019, 2023, ou seja, estamos falando do mesmo governo, ele edita uma resolução que facilita um pouco mais a comercialização dos produtos lácteos entre os países e, mais uma vez, aí sim, foi quando do ano passado, de junho do ano passado para cá, o preço do leite despencou em função de toda a grande importação do leite que foi feita. Esse assunto foi levado ao governo federal, foi sentado com o ministro Paulo Teixeira, foi sentado com Edgar Preto, que é o superintendente nacional da Conab, para buscar soluções para isso. O governo federal agora anunciou a compra de leite brasileiro, é lógico, é óbvio, o governo, através da Conab, que tem está voltando com os seus estoques reguladores, a Conab está agora anunciando a compra de R$100 milhões para comprar leite brasileiro, nacional, e tentar dar uma equilibrada no preço do leite. E também está revogando parte daquela resolução do ano passado, da 353, porque toda ela não tem como revogar, porque aí é uma questão de relação comercial internacional, mas está revogando parte desses decretos, que é para dar uma minimizada ou uma dificultada na grande importação do leite vindo da Argentina e também do Uruguai. E também nós estamos aqui na Assembleia, junto com o governo do Estado, com o Sindileite, discutindo a questão do ICMS do leite de Santa Catarina, para que a gente consiga ter um produto mais competitivo com outros mercados, já que nós produzimos muito mais do que nós consumimos. E também nós criamos um projeto de lei que está em debate aqui na Assembleia, que é basicamente pela criação de algumas linhas de crédito para favorecer o produtor, uma parceria com instituições bancárias para a compra de equipamentos que são necessários, equipamentos e insumos para a produção, o fortalecimento e a capacitação da produção e também a criação de um modelo sustentável no leite.
que agora volta a se discutir o modelo da produção, né? O tipo de pastagem, a quantidade do pasto, a quantidade da água, né? A quantidade de ração que se utiliza para a produção leiteira e para garantir o sustento dos produtores, que hoje, mais uma vez, inúmeros, são centenas de produtores que estão desanimados e ameaçando sair da produção. E o grande problema, deputado Maurício, o senhor que também conhece essa realidade, é que quando um produtor de leite desiste da profissão, da produção, ele não volta mais para o mercado. Ele não vai lá comprar mais uma vez a ordenhadeira, fazer pasto, comprar gado leiteiro. Ele desiste, ele parte para outro produto para produzir, ou vai para o suíno, ou vai para o frango, ou vai para a lavoura, ou vai para outra área, mas ele não volta para a produção. A Assembleia Legislativa vai promover várias audiências públicas que o deputado Altair Silva está buscando através da Comissão de Agricultura, e nós vamos acompanhar, porque realmente alguma coisa nós precisamos fazer com relação à situação da cadeia leiteira de Santa Catarina, que é muito preocupante. E um outro assunto que também está sendo debatido é com relação ao vazio sanitário na produção de soja a nível de Brasil. Ocorre que no sul do país, a ferrugem, que é uma das pragas da soja, aumentou de maneira considerável. E a Embrapa está recomendando que Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul faça ou cria os chamados vazios sanitários, os períodos em que não se deve plantar a soja, para justamente diminuir o índice de ferrugem e não tem que se gastar tanto fungicida na produção, porque hoje a soja rentável mas o que se gasta em fungicida é muito. Então, para nós termos uma soja de qualidade e gastando menos, nós vamos precisar adotar o processo dos vazios sanitários, que é justamente para permitir a recomposição da terra e, ao mesmo tempo, para que a praga da ferrugem não se prolifere de uma maneira tão assustadora como está. E aí eu vi alguns comentários, inclusive tem um deputado federal que fez o maior alarme do mundo, dizendo que o Brasil está querendo, o governo quer proibir o Brasil de produzir soja. Não, são algumas regiões em que a infestação da ferrugem é mais forte, que é preciso dar uma segurada, que é preciso criar o vazio sanitário para que essa praga, ela morra de vez, para que aí volte a se ter uma produção de soja com qualidade. É claro que a indústria do fungicida, ela quer vender o produto dela. E ela cria uma propaganda contrária a isso, porque ela quer que o produtor plante soja e compre o fungicida, porque ela está de olho no lucro, não na qualidade do produto, ela está de olho no lucro do que ela vai vender com o fungicida. Mas a Embrapa, que é uma empresa brasileira de pesquisa, que faz uma análise constante da produção, tem dito, olha, tem que dar uma freada, tem que dar uma segurada, tem que criar o vazio sanitário. Assim como o deputado Massou, que o senhor conhece, que é da região produtora de suínos, de aves, tem o período do aviário, né, que quando é feita a coleta dos animais, se dá um período ali para alojar mais uma vez, justamente para você poder desinfetar, né, e permitir com que os animais possam ser criados dentro da qualidade sanitária responsável. E é isso que vai se fazer agora com esses vazios sanitários, é proteger a safra brasileira e não prejudicar a safra brasileira. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Com a palavra, deputado Marquito. Não, só queria parabenizar o deputado Fabiano. E, assim, para os deputados que estão aqui, acho que é importante compreender a necessidade, cada vez mais, de criar mecanismos para os vazios sanitários em relação às pragas e doenças na agricultura. Porque a gente está num processo de tropicalização, então os períodos e os momentos climáticos que eram para criar esses vazios sanitários já não acontecem mais e, consequentemente, a gente vai precisar regrar esse tipo de prática para não ter uma perda ainda maior na agricultura. Então, é um debate que a gente vai cada vez mais aprofundar no Estado e no Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Com a palavra, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero fazer algumas considerações nessa tarde sobre
o censo demográfico, publicado agora, referente aos últimos 12 anos do nosso país, em que o nosso país, o Brasil, cresceu na sua população, deputado Massoco, 6,5%. É o menor índice de crescimento desde 1872, quando começou a tabulação do censo. Porém, Santa Catarina cresceu 21,78%. Nós temos 1.360.000 habitantes a mais nos últimos 12 anos. Foi o segundo estado que mais cresceu em números absolutos, é óbvio, perdemos para São Paulo, e foi o segundo estado que mais cresceu em números percentuais, só perdemos para Roraima. Então, o que está acontecendo hoje no nosso estado, um grande crescimento, veja cidades como Joinville, que cresceu 19%, Florianópolis 27,53%, Blumenau 17%, São José cresceu 28,83%, Chapecó 38%, Palhoça, deputado Sérgio Guimarães, cresceu, cidade de Palhoça, 62%, com 222 mil habitantes, Criciúma 11%, Jaraguá do Sul, deputado Antídio, que cresceu 27,62%, está com 182 mil habitantes, Lages cresceu menos 5%, Brusque cresceu 34%, está com 141 mil habitantes, Balneário Camboriú 28,74%, praticamente 141 mil habitantes, Tubarão cresceu 13%, 110 mil habitantes, Camboriú cresceu 65,29%, 103 mil habitantes, Navegantes cresceu 42%, 86 mil habitantes, Itapema, que hoje está com 76 mil habitantes. Então, essa reflexão, senhor presidente, eu trago em dois sentidos. Primeiro, que nós precisamos nos preparar para esse crescimento, pois a partir da divulgação a tendência é que o crescimento seja maior ainda. Então, nós precisamos nos preparar na saúde, na educação, mas principalmente no nosso principal gargalo, que é rodovia. E eu fico feliz agora em saber que o governador Jorginho está com esses recursos do BID e do BRDE de 1,3 bilhões para o programa de rodovias no estado, mas também precisamos de recursos para as rodovias federais. Aliás, Santa Catarina é a quinta, sexta economia do país, hoje é o 10º estado com maior população. Nós enviamos para Brasília muitos recursos e só retorna para a gente 10% do que enviamos. Somos o 26º em retorno de investimentos de impostos do que vai para Brasília. E, na esteira disso, falo também sobre a nossa representação como deputados federais em Brasília. Hoje nós temos 16 deputados federais, mas a Constituição diz que o número de deputados federais é proporcional à população. Se aplicarmos o que foi constatado no censo, Santa Catarina, ao invés de ter 16 deputados federais, teria 20 deputados federais. Então, estou apresentando aqui uma moção, um apelo ao Congresso Nacional para que aprove o projeto de lei do deputado Rafael Pezente, que pede isso, essa adequação. O estado que mais perderia deputados é o Rio de Janeiro, 4 deputados, Santa Catarina ganharia 4 deputados federais, Rio Grande do Sul perderia 2, mas é mais ou menos um raciocínio assim, esses 1.300.000 habitantes saíram de outros estados, então esses outros estados não têm mais a obrigação de cuidar desses 1.300.000 habitantes, nós é que temos. Então acho que é algo justo, algo meritório. Santa Catarina passaria a ter mais representação no Congresso Nacional, na bancada federal, e também nós teríamos mais recursos, ao menos as emendas impositivas, que são em torno de 35 milhões por deputado, 4 anos, 140 milhões, 4 deputados, 560 milhões, mais de R$500 bilhão para o nosso estado. Então, acho que é um pleito justo e creio que essa casa também poderia ajudar a mobilizar para que isso seja aprovado, referendado, pois já é constitucional, referendado no Congresso Nacional. Também a lei diz que, passando de 36 deputados, a Assembleia Legislativa, cada deputado federal, acrescentaria um deputado estadual, que isso é uma outra discussão que também pode se trazer, mas
aí tem a questão da despesa, vai criar mais despesa e tal. Mas em Brasília não, em Brasília apenas vai reorganizar a distribuição das 513 cadeiras, em que pese que não tenho nenhuma afinidade com o mandato de deputado federal, mas eu acho que somaria muito para o nosso Estado se nós fizéssemos uma força-tarefa aqui, deputado Antídio, desta casa, do Poder Econômico, da Fiesc, dos órgãos representativos, do governo do Estado, deputado Massoco, para que a gente possa pautar isso. É justo, é meritório que o nosso Estado tenha mais recursos, uma vez que somos o 26º em retorno dos recursos. Então, deixo aqui esse apelo, vou fazer também, formalizar o apelo para que Rodrigo Pacheco, para que Arthur Lira possam pautar isso e apoiar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, deputado Rodrigo Minotto. Próximo orador, deputado Marquito. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Deputado Maurício Scudlac. Queria pedir para a assessoria, eu tenho uma apresentação ali, que eu queria dividir aqui com os colegas, deputados, e também com toda a casa e a TV Alesc, um tema que a gente debateu na Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa na semana passada, na quinta-feira passada, que foi a audiência pública sobre o turismo de base comunitária. Essa audiência pública tinha por objetivo discutir o tema do turismo de base comunitária como uma estratégia para o desenvolvimento do turismo e da valorização das comunidades locais e tradicionais de Santa Catarina, e também para subsidiar o meu relatório final da matéria que tramita nessa casa, de autoria da deputada Paulinha, que é uma lei estadual para regulamentar a atividade de turismo base comunitária. Nós contamos com a presença do deputado Goura, do PDT do Paraná, deputado estadual, que também desenvolve o mesmo tema lá no Paraná. Ele esteve aqui conosco, da mesma sigla partidária do deputado Rodrigo Minotto. Foi muito importante recebê-lo aqui na nossa casa e contar com a presença do deputado Goura, do Paraná, com a experiência que eles também aprovaram uma matéria da mesma natureza lá no Paraná e vem desenvolvendo com as comunidades. A gente teve a ocasião também, a presença do Luciano Boico, que hoje é o representante da região sul da Embratur e fica sediado também aqui em Santa Catarina, também do Daico, que é da Setur, da Secretaria de Turismo do Governo do Estado, e de inúmeros grupos e coletivos que atuam com o turismo base comunitária. Exemplos que vieram de Bombinhas, de Garopaba, de Imbituba, de Florianópolis, também outros exemplos que vieram da região serrana e das encostas da Serra Catarinense. E foi aí um debate super importante, um debate que realmente retrata a realidade das condições catarinenses para um modelo de turismo de base comunitária. Eu queria que passasse o próximo slide, por favor. O turismo base comunitária é aquele turismo, deputado Sérgio Guimarães, que valoriza a vida local e tradicional das comunidades, onde o turista vai experienciar e vivenciar aquilo que a comunidade local vivencia diariamente. Então, e para isso acontecer, é importante que a comunidade tenha uma relação de articulação local. Aqui a gente tem algumas imagens da audiência pública. Por exemplo, nós temos ali representantes do turismo base comunitário que está acontecendo agora aqui no maciço do Morro da Cruz, que tem o roteiro de turismo base comunitário ali, reconhece, por exemplo, as nascentes que antes eram antigas áreas de lavação de roupas, também áreas hoje que são áreas públicas e trilhas dentro do maciço do Morro da Cruz. É uma oportunidade de geração, trabalho, emprego e renda naquela comunidade, porque as pessoas vão lá, vão visitar, vão contratar os guias locais, vão se alimentar em restaurantes e lanchonetes do próprio bairro,
e mais do que isso, vão reconhecer aquele território que muitas vezes é discriminado através de uma outra perspectiva, valorizando as questões culturais locais, bem como também o patrimônio natural e ambiental daquela região. Nós temos um grande exemplo aqui no nosso estado, que é a Acolhida na Colônia, que desenvolve turismo básico comunitário há mais de 20 anos e organiza comunidades de agricultores que estão fazendo a transição de uma agricultura com veneno para uma agricultura agroecológica, e agricultores que trabalham com alimentação adequada, para receber grupos na sua própria casa. E quando o turista vai à casa desse agricultor, ou é hospedado na própria casa, ou num anexo à própria casa, ele vivencia aquelas práticas do agricultor, de tirar o leite da vaca, de vivenciar um dia na agricultura, de fazer as caminhadas, ou mesmo reconhecer os principais pontos e destinos da cidade, e deixando o dinheiro na própria agricultura, sendo assim uma atividade econômica complementar à própria agricultura, sem deixar de praticar a agricultura, porque um dos problemas hoje na agricultura catarinense é a própria sucessão da propriedade, onde nós temos um número baixíssimo de filhos de agricultores que ficarão na propriedade nos próximos 20 anos. E o turismo de base comunitária pode ser um incremento de renda, uma complementação de renda, sem perder a importância do trabalho da agricultura. Pode passar o próximo, por favor? Nós temos aí algumas experiências ali, também a visita do secretário de turismo do município de Bom Retiro, que está implementando um programa de turismo básico comunitário, com roteiros que valorizam o patrimônio natural do município de Bom Retiro, e já também incluindo aqueles roteiros mais típicos e mais conhecidos. E a segunda foto é uma saída de um grupo que pratica turismo básico comunitário aqui, na costeira do Pirajubaé, do lado da Assembleia Legislativa. Praticamente ali existe uma reserva extrativista da costeira do Pirajubaé, a Resex, a primeira reserva extrativista do Brasil, e que tem uma das saídas que é com um agricultor, com um pescador artesanal extrativista, se faz uma saída para reconhecer a área. Quando nós estamos aqui na Via Expressa Sul da ilha de Santa Catarina, nós estamos no meio de 4 unidades de conservação. 2 unidades de conservação administradas e gerenciadas pelo município de Florianópolis, uma unidade de conservação pelo Estado e uma federal. São as 2 municipais, o Parque Natural do Maciço da Costeira, o Parque Natural do Maciço do Morro da Cruz. Ao nosso leste, ao nosso oeste, a gente reconhece o Parque da Serra do Tabuleiro, que é uma unidade estadual, e a Reserva Extrativista do Pirajubaé. E a gente conhece um pouco dessa história, da própria história do aterro e da própria história das comunidades tradicionais ali. A gente vai até o local onde é a Croa, que é historicamente o local de retirada do berbigão e que vem sofrido de forma quase extinção do berbigão por conta das condições da Bahia Sul, da nossa cidade, e que acaba, por conta disso, trazendo uma série de impactos, inclusive para geração de renda daquela comunidade. E tendo agora o turismo de base comunitária, onde esse grupo onde esta operadora, que é um pescador artesanal, coloca um grupo no barco e faz esse passeio, essa saída com muito conhecimento tradicional. Terminando o passeio na Ilha das Vinhas, que fica aqui na comunidade do José Mendes, o bairro José Mendes, que é um bairro a menos de 1 quilômetro do centro de Florianópolis, e ali a gente desce justamente numa área onde tem um trabalho histórico de olaria e de cerâmica, que também é da tradição e da cultura da nossa região, né? Então, a gente vivencia, deputado Sérgio Guimarães, a gente vivencia aquilo que é da maior profunda cultura local, como um modelo e como um destino turístico. E essa é a base. E a comunidade dialoga. Então, aquele pescador dialoga com aqueles ceramistas, que dialoga com aquela comunidade, para fazer esses diferentes pontos viram um roteiro de turismo de base comunitária.
E para manter esse turismo básico comunitário é fundamental a manutenção da cultura, das condições ambientais, da preservação do patrimônio cultural e da salvaguarda desses patrimônios, né? A pesca artesanal da tainha, movida à mão, a remo, de um pau só, muitas daquelas embarcações, elas também são salvaguardas do patrimônio cultural, material e imaterial, e que são, sim, instrumentos muito fortes para todo o desenvolvimento de um turismo básico comunitário, especialmente aqui para o nosso litoral. Queria que passasse o próximo, por favor. Aqui ainda faz parte da saída, essa aqui da reserva extrativista. O próximo, por favor. Vamos seguindo, é esse. E eu queria reforçar a importância desse tema. Acho fundamental criarmos e constituirmos uma política estadual que valoriza essa diversidade do nosso Estado, essa diversidade cultural, do patrimônio natural, do patrimônio cultural material e imaterial, e da valorização da base comunitária, dos instrumentos comunitários, para a gente ter cada vez mais um turismo diversificado e que valoriza a nossa tradição, a nosso potencial, que é o Estado de Santa Catarina, com muitos circuitos que podem ser desenvolvidos. Então, a Comissão de Turismo e Ambiente, qual eu presido, e o nosso mandato está completamente a serviço da construção desse modelo de turismo que traz muito impacto positivo para a cultura, para a economia e para as comunidades locais. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Ainda nas explicações pessoais, com a palavra, colega deputado Rodrigo Minotto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas que nos acompanham e também aqueles que nos acompanham pela TVAL e pela Rádio Digital. É agosto e, nesse mês, nasceu o Agosto Lilás como forma de divulgar e reforçar as medidas de combate à violência contra a mulher, em especial a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, instituída em 7 de agosto de 2006. Está fazendo, nesse ano, 17 anos. A Lei Maria da Penha, como é de conhecimento daqueles que acompanham, leva o nome da farmacêutica Maria da Penha Fernandes, que ficou paraplégica após uma tentativa de feminicídio cometida pelo seu marido. O caso estimulou a apresentação de um projeto de lei sobre o tema. Em 2004, o texto virou lei 2 anos depois, tornando mais rigorosa a punição para agressores contra a mulher. A lei tornou-se principal instrumento jurídico brasileiro de combate à violência doméstica. Trouxe, sem dúvida nenhuma, avanços inquestionáveis, mas precisamos registrar dados que chocam o nosso Estado e deixam redes de apoio em alerta. Segundo o Observatório de Violência contra a Mulher, registramos em Santa Catarina 35 feminicídios entre janeiro e julho de 2023 e 14.215 medidas protetivas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 9 mulheres são estupradas diariamente em Santa Catarina. E há, na Justiça Catarinense, 41.743 processos em andamento envolvendo violência contra a mulher. São notícias que chocam, porém não podemos calar sobre dados relevantes e importantes para a segurança e amparo às mulheres de Santa Catarina. É de nossa autoria a Lei 18.549, de 20 de dezembro de 2022, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a comunidade escolar, promovendo e divulgando informações sobre a Lei Maria da Penha nas escolas públicas do nosso Estado. Essa ação é desenvolvida por meio de panfletagens, palestras, oficina, roda de conversa, vídeos, redes sociais, lives, cartilhas, podcasts com conteúdos informativos. Preocupado que somos com o assunto, é também de nossa autoria a Lei 18.663/2023, que estabelece 4% dos programas de habitação popular do Estado de Santa Catarina para mulheres vítimas de violência doméstica.
No artigo 2º da Lei Maria da Penha, está registrado: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe assegurada as oportunidades e facilidades para viver sem violência, sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Portanto, a Lei Maria da Penha é fundamental na promoção dos direitos das mulheres e na busca pela igualdade de gênero na sociedade. É uma poderosa ferramenta de prevenção e proteção na garantia da justiça efetiva para as mulheres vítimas de violência doméstica. Seguimos combatendo a violência contra as mulheres, esclarecendo e conscientizando a população em direção a uma sociedade que efetivamente dê segurança às mulheres. Na defesa das mulheres, na contribuição pela erradicação dos crimes de violência contra a mulher, resgatando as vidas das mulheres, garantindo punição para os agressores e possibilitando o atendimento humanizado às vítimas. É fundamental discutir e lembrar a data como forma de erradicar efetivamente e definitivamente todo tipo de violência contra as mulheres. Por isso, a minha manifestação no dia de hoje, para que haja realmente uma reflexão sobre o cumprimento dessa legislação e principalmente dessas ações enquanto parlamentar que vemos fazendo acerca da Lei Maria da Penha vai à escola e também da disponibilidade de 4% do Programa Habitacional de Santa Catarina para que as mulheres vítimas de violência doméstica possam ter o seu espaço, o seu lar e não ficar totalmente dependente do seu agressor, seja o companheiro ou companheira, e dando assim mais dignidade, saúde e vida plena a cada cidadã que sofre por esse tipo de violência doméstica. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.